Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar sequência aos nossos estudos de hidrostática. Lembrem do que já falamos na aula passada, certo? Conversamos sobre o conceito de pressão, certo? Força sobre área. Quando a área é menor, a pressão é maior. Fizemos já o módulo 107. Falamos sobre a pressão hidrostática, a pressão de um fluido, que depende da profundidade, depende da altura da coluna de fluido. Resolvemos também o módulo 108. E na aula de hoje falaremos sobre a experiência de Torricelli. Bom, vamos lembrar, né, eu vou deixar aqui destacado, que a pressão de um fluido depende da profundidade, depende da altura. P igual a dGH, certo? Isso é o teorema de Stefan. O que o Torricelli propôs aqui para a gente? Basicamente, se a pressão é proporcional à altura, isso quer dizer que nós podemos medir pressão através de altura. Tudo bem? A própria pressão do ar, a pressão atmosférica, pode ser medida através de altura. Ou seja, ao invés de falar que a pressão atmosférica a nível do mar é 1 atm ou 1 vezes 10 na 5, né, pascal, eu poderia utilizar a altura de fluido. O fluido que o Torricelli escolheu, por ser um fluido muito denso, foi o mercúrio. E ele verificou que a pressão atmosférica é capaz de fazer o mercúrio subir 760 milímetros. Basicamente, a experiência dele, pessoal, consiste nesses passos aqui, ó. Pega um tubo de mercúrio, mergulha esse tubo em um recipiente com mercúrio, e aí a gente vai ver que o mercúrio não vai descer até o final. Ele vai ficar com uma altura de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Por que ele não desce até o final? Porque a pressão da atmosfera, né? A pressão da atmosfera, PATM, segura, certo? Uma forma fácil de fazer a experiência de Torricelli de maneira qualitativa é succionar um canudinho. A gente sempre pensa, né, que quando eu succiono um canudinho, eu crio vácuo dentro do canudinho, aí o líquido sobe para preencher. É uma explicação boa, realmente, mas não é a correta. Na verdade, pessoal, quando a gente vai tomar um suco, um refrigerante de canudinho, o que a gente faz é o seguinte: nós tiramos o ar de dentro do canudinho e a pressão diminui. Como a pressão dentro do canudinho diminui, a pressão de fora, a pressão atmosférica, empurra o líquido para dentro do canudinho. E aí ele sobe. Então, na verdade, o líquido sobe devido à pressão externa empurrando ele. E não devido somente, né, à sucção do canudinho. Faça uma experiência, isso já foi questão do Enem. Se tu colocar 2 canudinhos na boca, um dentro do líquido, certo? E um fora, e um voltado para a atmosfera. O que vocês vão perceber? Que o líquido não sobe, certo? O líquido não sobe, porque a pressão continua igual, né? Basicamente, o objetivo da sucção é tirar o ar para diminuir a pressão, e aí o líquido ser empurrado pela atmosfera, certo? Se tiver com um líquido dentro e um fora do canudinho, tu vai continuar com o ar ali, né? E, consequentemente, o líquido não vai subir. Ok? Então, quando o líquido sobe em uma sucção, é devido à pressão atmosférica que o empurra. Então, é o que está escrito ali, né? Bom, podemos medir a altura através da... Perdão. Podemos medir pressão através da altura. Tá aqui, né? Isso não é muito difícil de perceber. Se eu tenho a altura de um certo fluido, eu sei qual é a pressão correspondente. A nível do mar, nós chamamos a pressão atmosférica de 1 atm. Sabemos que no sistema internacional isso corresponde a 10 na 5 pascal. Mas é bastante comum, e vocês já devem ter visto em química, por exemplo, falar que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Da onde vem isso? Da experiência de Torricelli. O Torricelli constatou que o mercúrio sobe 760 milímetros quando empurrado pela pressão atmosférica.
E o líquido mais comum de todos, pessoal, isso é muito usado na engenharia, tá? É a água. A pressão atmosférica corresponde a 10 metros de coluna de água. A gente falou sobre isso na aula passada porque tinha uma questão. Dizia assim, ó, a cada 10 metros de profundidade em um lago, a pressão aumenta 1 atm. Tá aqui, né? A cada 10 metros de água, 1 atm de pressão. Ok? Percebam como é mais intuitivo. Se eu falar para vocês, a pressão é de 2 atm, não tem noção se é muito ou pouco. Agora, se eu falar, olha, a pressão é suficiente para fazer a água subir 20 metros, é bastante, né? 20 metros de água é bastante, realmente. 2 atm é bastante pressão, ok? Vamos fazer o módulo 109, pessoal. Só a questão 1 aqui, tá bom? Só essa questão aqui, porque ela já cobra tudo que a gente precisa saber sobre a experiência de Torricelli, que nada mais é que uma continuação, né, da aula passada, não acrescenta tanta coisa assim. Vamos ver o que ela diz. A nível do mar, um barômetro de mercúrio indica 76 centímetros, equivalente à pressão de 1 vezes 10 na 5 Pascal. Então, ele disse o que a gente já sabia, que cada 76 centímetros de mercúrio corresponde a 1 vezes 10 na 5 Pascal. À medida que se sobe o nível do mar para o alto da serra, ocorre uma queda gradual de 1 centímetro de mercúrio a cada 100 metros de subida. Ok? Então, cada 100 metros sobe, diminui 1 centímetro de mercúrio. Pode-se concluir daí que a pressão atmosférica numa cidade a 900 metros de altitude em relação ao nível do mar vale em Pascal, né? Ele quer saber em Pascal, galera. Bom, não é difícil, né? É semelhante com algumas questões que a gente já fez. O primeiro cálculo que eu vou fazer é o seguinte, ó. Ele disse para a gente que a pressão diminui 1 centímetro de mercúrio a cada 100 metros que tu sobe uma serra. E tu quer saber, em 900 metros, quão menor a pressão vai estar. Nitidamente, a gente percebe que essa pressão vai ser 9 centímetros de mercúrio. Esse 9 centímetros de mercúrio é 9 a menos que a pressão ao nível do mar, não é? Ou seja, a pressão ao nível do mar, ele disse que era de 76. Eu sei que a 900 metros isso vai ser 9 centímetros de mercúrio menor. Então, a pressão será 67 centímetros de mercúrio. Bom, mas ele quer em Pascal. Ele disse para a gente a equivalência, né? Ele disse o que eu tinha que calcular. Basicamente, falou assim, cada 76 centímetros de mercúrio corresponde, ó, cada 76 corresponde a 1 vezes 10 na 5 Pascal. Então, 67 centímetros de mercúrio, que é o que eu tenho lá naquela cidade, será X Pascal. E o X vai ser, agora eu vou precisar da calculadora, né? 67 dividido em 76. 0,88. 0,88 vezes 10 na 5, né? Pascal, múltiplo aqui cruzado, certo? 0,88 vezes 10 na 5, 8,8, perdão, vezes 10 na 4, né? Muito bem, muito simples, muito tranquila. Falando dessa relação de altura com pressão, que está relacionado, então, ao teorema de Stevin e à experiência de Torricelli. Já podem anotar as tarefas, galera, 8, 10, 11 e 15. Não precisa esperar, vocês podem pausar o vídeo. Vamos conversar sobre o próximo tópico da hidrostática, que são os vasos comunicantes. Muito bem. Imagine que eu tenho dois vasos, um vaso, perdão, pessoal, e ele se comunica pelo fundo. Isso quer dizer que ele tem uma passagem, né, que permite que o líquido passe de um lado para o outro aqui. A primeira coisa que vocês podem imaginar é que se eu despejar um líquido aqui,
esse líquido vai, conforme está na figura, ficar nivelado. Né? Os dois lados vão ficar igual. Bom, por que eles vão ficar igual? Né? Você já parou para pensar por que o líquido vai ficar igual aos dois lados? É bastante óbvio, pessoal. Se eu pensar nesses dois pontos aqui, ó, por exemplo, aqui já chamou de A e B, vamos dizer que esses pontos são os pontos X e Y no fundo do recipiente, esses pontos têm que estar sujeitos à mesma pressão, porque eles estão na mesma altura do mesmo líquido, né? Então, se está na mesma altura do mesmo líquido, tem que ter a mesma pressão. Consequentemente, para que tenha a mesma pressão, eles têm que estar à mesma profundidade. E por esse motivo, o líquido vai ficar equilibrado, né? O que tem segurando o líquido, empurrando, entre aspas, o líquido dos dois lados? A pressão atmosférica. Só não ficaria a mesma profundidade se um desses lados estivesse tapado, né? Aí poderia ser que não ficasse. Ok? Enfim, então o líquido vai ficar equilibrado. A pressão no X no Y, ou conforme o desenho, né, nos pontos A e B, que são dois pontos que estão na mesma profundidade, deve ser igual. Ok? Se está na mesma profundidade do mesmo fluido, a pressão tem que ser igual. Mas agora, e se eu vier aqui ó, e derramar um outro líquido aqui dentro? Um líquido immiscível, certo? Um líquido que não se mistura. Bom, basicamente, se esses pontos A e B eles estão na mesma horizontal, eles estão na mesma altura, eles têm que continuar tendo a mesma pressão. Só que agora, não necessariamente os líquidos vão estar nivelados, porque eles não têm densidades iguais. Então, eles vão ter a mesma pressão, só que sobre o ponto A, quem faz pressão é o líquido A, nesse caso, a água, mais a pressão atmosférica, certo? Então, olhando para o ponto A, quem é que está fazendo pressão sobre ele? O líquido clarinho mais a pressão da atmosfera. Olhando para o ponto B, quem faz pressão sobre ele é o líquido azul mais escurinho, mais a pressão da atmosfera. Então, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. dGH do líquido A mais a pressão da atmosfera é igual ao dGH do líquido B mais a pressão da atmosfera. Neste caso, que é o mais comum de todos, eu cancelo a pressão da atmosfera. Quando que eu não cancelaria? Se um lado tivesse fechado. Imagina que tem uma tampa aqui, aí não vai ter a pressão da atmosfera, tu não pode cancelar, né? Porque um lado não vai ter pressão da atmosfera, ok? Nesse caso, aberto os dois lados, né? Eu posso cancelar, é o mais comum. Notem que cancelando PATM eu posso cancelar G também, né? Então eu vou ficar basicamente com isso aqui. DAHA igual DBHB. Ok? O líquido que tiver densidade maior vai ter uma altura menor, né? O líquido que tiver uma densidade maior, para exercer a mesma pressão, ele precisa de uma altura menor. E aí eu destaquei aqui que essa relação nós usamos para um vaso comunicante aberto dos dois lados. Isso aqui é muito importante, tá? Quem for para a área tecnológica, para as físicas, para as engenharias, para as químicas, vai ter uma disciplina chamada Mecânica dos Fluidos, chamada Fenômenos de Transporte, e vai tratar de manometria, que é o estudo dos manômetros, o estudo dos equipamentos que medem pressão. Para se medir pressão dentro de uma tubulação, dentro de um sistema qualquer, pessoal, esse tipo de conteúdo aqui é muito importante. Por isso que aqui no ensino médio a gente vai estudar, vai aparecer, o que eu quero com um tubinho que se comunica pelo fundo. Tem aplicação, tá? Isso aqui é bastante importante nesse estudo de manometria. Muito bem, vamos fazer as questões do módulo 110. Página 116 da apostila 19. O que ela diz para a gente? Dois líquidos... Opa! Perdi aqui a caneta. Dois líquidos immiscíveis de massas específicas, 2 gramas por centímetro cúbico e 3 gramas por centímetro cúbico, estão num tubo aberto em forma de U, conforme a figura. Calcule a altura da coluna X. O tubo não está aberto dos dois lados, turma? Então se tornou bastante fácil, né? Basta eu fazer
densidade A, altura A, é igual a densidade B, altura B. Densidade do líquido A, né, o líquido que está em azulzinho ali na figura, é 2. A altura dele é x. A densidade do outro líquido é 3 e a altura dele é 3 também. 3 vezes 3 dá 9, 9 dividido por 2 dá 4,5 centímetros, porque foi a unidade que estava aqui, né? Não precisa se preocupar com a unidade aqui, né? Se a unidade está certa de um lado, basta que a unidade esteja igual aos dois lados, tá? O que diz a 2? Os recipientes esquematizados foram interligados e despejou-se um líquido neles. Sabendo que todos estão abertos à atmosfera, podemos afirmar com relação à pressão P. Todos estão abertos à atmosfera, o líquido está nivelado. Ó. Então a gente sabe que P é igual a dGH. Quanto maior a altura, maior a pressão. Ou seja, quanto mais fundo, maior a pressão. Então a maior pressão aqui ó, é a pressão do D. Né? O D é o que sofre mais pressão, porque ele está mais no fundo. B e C estão nivelados. Então, B e C têm pressão igual. Só que é menor que a do D, né? O D é maior, B e C são iguais. O A está bem no rasinho, então a pressão do A é a menor que tem. Ok, e ele botou o contrário, né? Ele botou de cá para lá nas alternativas. Então, A, aí o B é maior, o B e o C são iguais, e o D é maior ainda, então é a E, né? O A é a menorzinha, B e C são iguais, e o D, está mais no fundo, tem uma pressão maior. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Bem fácil mesmo. O que diz a 3 da Unesp? Diz: na figura, o tubo aberto em forma de U contém dois líquidos não miscíveis A e B em equilíbrio. As alturas das colunas A e B, medidas em relação à linha de separação, valem 50 e 80 centímetros. Sabendo que a massa específica de A é 2 vezes 10 na 3, assinale a alternativa que representa a massa específica, a densidade, né, pessoal, do líquido B. Novamente, está aberto dos dois lados, tá? Então, eu vou fazer densidade A, altura A, é igual a densidade B, altura B. A densidade do A, ele disse para a gente que é 2 vezes 10 na 3. A altura, cuidado, né? A altura do A, pessoal. O A é o azulzinho, a altura do A é 50. Pediu para a gente a densidade do B, certo? A massa específica do B. A altura do B ali é 80. Basicamente, 2 vezes 50 vai dar 100, vezes 10 na 3. Sobre, joga esse 80 para cá, igual densidade do B. Logo, a densidade do B será 100 sobre 80, dá 1,25, tem que dar, né? Porque é o que tem ali. Então, 100 sobre 80, 10 sobre 8, 1,25. Vezes 10 na 3. Observem que está em quilo por metro cúbico, né? Que foi a unidade que a gente colocou aqui também, né? Foi dada. 1,25 vezes 10 na 3, quilo por metro cúbico. Letra D. Ok? Bastante simples, né? Vasos comunicantes ou tubos em U costuma ser tranquilo, tá? Costuma, não quer dizer que é sempre. Façam as tarefas e qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato comigo, né? Então, no seguinte, falaremos do princípio de Pascal, mas 2 módulos para esta semana, para esta aula, é suficiente. Então, pessoal, um forte abraço para vocês. Entrem em contato quando tiverem dúvidas, não se esqueçam disso. Espero que se mantenham firmes nos estudos nesse finalzinho do ano. Um abraço, um beijo e até mais.